Tragédia sobre Lula acaba de ser confirmada. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação, dessa notícia que devastou a esquerda aqui agora, neste exato momento. O clima é de velório dentro do Palácio do Planalto. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Agora, neste exato momento, acaba de explodir novo escândalo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Só que esse escândalo é 1 zilhão de vezes pior do que todos os escândalos que foram revelados aí nas últimas semanas. É um escândalo cabeludo, gente, tá? E envolve Daniel Vorcaro. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Órgão internacional acabou de confirmar também uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, é notícia terrível para o Moraes em dobro que eu vou trazer aqui nesse boletim também. E, neste exato momento, acabou de explodir aqui uma bomba sobre prisão de Lindenberg Faria e Soraya Tronic, gente, a traidora do Bolsonaro. Sim, gente, tá? Acabou de explodir. Notícia urgentíssima sobre prisão de Lindenberg Faria e Soraya Tronic. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo aqui nos mínimos detalhes para vocês. Claro, além dessas outras várias informações, inclusive Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acaba de explodir uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele teve acesso a íntegra dessa informação, dos bastidores dessa informação, do que estão preparando contra o Moraes. Ele vai explicar, eu vou trazer o vídeo dele explicando tudo nos mínimos detalhes, gente. Vídeo recheado, lotado de novas informações. Rapidamente quero convidar todos vocês a fazer parte aqui da nossa família. Às vezes muita gente, inclusive para você que está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Obrigada pela credibilidade. Convido você a fazer parte aqui da nossa família. Para fazer parte da nossa família, é só se inscrever no canal. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Não é aqui, gente, no vídeo. Aqui embaixo aqui da plataforma de onde você está me acompanhando. Vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever. Você vai fazer isso aqui, ó. Clicar em cima. Na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos de notícia, gente? Vamos de informação? E agora, gente, notícia bombástica acabou de explodir em Brasília, gente. Tá furioso. Alfredo Gaspar acaba de pedir a prisão de Lindenberg Faria e de Soraya Tronic, Soraya Trambique, a traidora do Bolsonaro, aquela que usou o nome do Bolsonaro para ser senadora, ou seja, se elegeu nas costas do Bolsonaro. Hoje ela no Senado, ela senta no colo do Lula e no PT. E parece que vai custar caro, gente. Tá? Alfredo Gaspar, após aquela acusação gravíssima que eles fizeram contra o Alfredo Gaspar, de que o Alfredo Gaspar teria abusado de uma menor de idade, que essa menor teria engravidado. A acusação foi tão grave que o Alfredo Gaspar partiu para cima dos dois e está pedindo prisão. Prisão de Lindenberg Faria e Soraya Tronic, gente, tá? Eu nunca vi o Alfredo Gaspar tão furioso quanto ele está aqui nesse vídeo. Vejam só. Eu não me conformo. Eu enfrentei o esgoto da política, mas vou até o final para poder processar, caçar, punir e prender Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Eu casei aos 20 anos de idade, a minha esposa tinha 19. Perdi uma filhinha que tinha quase 1 ano, porque a minha esposa casou grávida, morreu de câncer. Até hoje eu nunca me recuperei. Tivemos mais 2 filhos e hoje tenho 2 netas. Eu tenho uma mãe que tem muita fé católica. Já foi ao hospital 2 vezes por causa dessa infâmia. Minha mãe tem 84 anos. A minha esposa não para de chorar em casa porque ninguém melhor do que ela me conhece. A minha filha está chocada. Quando eu fui sair do Ministério Público, todos eles disseram: Alfredo, não deixa a sua carreira, não vá para a política. A política é coisa de cabra safado. Mas eu tinha um sonho de mudar a vida das pessoas. E eu fui. E me deparei pela minha primeira vez o esgoto da política representado por Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Quando eu falo esgoto, é esgoto de verdade. Eles não fizeram uma fake news, não. Eles assacaram contra um homem que tem uma história de vida honrada, que já participou de atos contra vários criminosos de toda estirpe. E nunca ninguém levantou nada contra mim. E eu aqui, pelas mãos do PT, combatendo o crime do INSS, recebo esse presente. Esse presente, ele poderia ter destruído a minha família. Ele poderia ter destruído o meu futuro e o meu presente. Deus é tão bom pai comigo
que foi o inverso. Eu estou recebendo solidariedade do Brasil inteiro. Minha gente, muitos não me conhecem, mas eu sou um cidadão brasileiro honrado. Eu estou indignado, eu estou inconformado. Eu não quero alardear a minha inocência, não. Eu estou fazendo um apelo aos senhores todos, à Justiça do meu Brasil, ao Ministério Público e à Polícia Federal. Pelo amor de Deus, vão atrás dessas pessoas. Eu estou à disposição, mas eu sou inocente. Eu resolvi levar uma vida de cidadão de bem. Eu tenho 55 anos de idade. Eu tenho uma trajetória de vida bonita. Vieram 2 maloqueiros criminosos, 2 bandidos, Lindenberg Farias e Soraya Tronic, usando de orientação do PT para me atacar justamente no momento que eu estou lendo o relatório indiciando o filho do presidente da República. Até bandido devia ter limite moral. Até criminoso devia ter uma linha da qual não pudesse passar. Mãe, me desculpe, a senhora está passando por isso. Adriana, minha esposa, me desculpe. Catarina, me desculpe. A política tem disso. Eu não me conformo. Eu enfrentei o esgoto da política, mas vou até o final para poder processar, caçar, punir e prender Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Não venha com história se não for... Que desculpa! Vocês quiseram acabar a minha vida de forma criminosa. A desculpa que eu vou aceitar da justiça do meu país e do Congresso Nacional é a cassação de ambos e a prisão de ambos. É furioso, gente, tá? E ele tocou num assunto bem impactante, né? Porque o momento em que o Lindenberg, né, gritou, né, chamou ele de estupro, eu não posso nem terminar de falar aqui, né? Apontou esse crime contra o Alfredo Gaspar, exatamente no momento em que ele estava lendo ali o relatório pedindo o indiciamento do Lulinha, do filho do Lula. Vocês entenderam de que basta tocar no nome do Lulinha ou Lindenberg, esses esquerdistas ficam transtornados? No momento em que ele estava lendo o relatório final pedindo o indiciamento do Lulinha, do filho do Lula, o Lindenberg se rebelou e fez essa acusação gravíssima contra o Alfredo Gaspar, né, juntamente com a Soraya Tronic, e hoje o Alfredo Gaspar está aqui pedindo cassação e prisão, segundo ele, desses criminosos, bandidos que fizeram essa acusação gravíssimas e não tem como provar, gente, tá? Chapa tá esquentando. Vamos lá, gente, falando em chapa esquentando, o trem tá feio pro ministro Moraes, gente, tá? O trem tá feio. Transparência Internacional cobra da PGR investigação sobre relação de Moraes com o caso Master, gente, tá? Até a Transparência Internacional está enxergando que o PGR pode estar blindando Alexandre de Moraes e pede investigação em cima do Moraes. Gente, tá aqui, ó. A ONG Transparência Internacional, que atua, né, no combate à corrupção, cobrou da PGR do Paulo Gonet uma reação sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, com o Banco Master. Tudo que chega na mesa do Paulo Gonet, que envolve Moraes e Banco Master, o que o PGR faz? Nem lê, já engaveta ou senta em cima ou joga na lata do lixo. Gente, só literalmente. Aí a ONG Internacional tá vindo para cima. A instituição bancária liquidada pelo Banco Master em novembro é o centro de um escândalo de corrupção que envolve um rombo bilionário e nomes de ocupantes de cargos de alta hierarquia da política brasileira. Um deles é Moraes. Um deles, né, que está envolvido nesse escândalo é Moraes. A mais recente revelação é que ele e sua mulher, a advogada Viviane Barros, voaram ao menos 8 vezes em aeronaves ligadas ao Master. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo, que obteve documentos com a confirmação dos voos e dos passageiros. Em nota, Moraes negou. Mas aí a Mônica Bergamo dobrou a aposta e falou: olha, eu tenho as provas, eu tenho os documentos. Aí até agora Moraes não revidou, ficou quietinho. Então tá aí, gente, tá? Em postagem no X, a Transparência Internacional citou esse e outros casos que ligam Moraes ao Banco Master e cobrou a PGR por uma investigação. A imprensa investigou, tá, que a esposa de Moraes tinha contrato com o Master no valor acima do mercado, que teve aumento patrimonial de 232 em um ano, que Moraes frequentou a casa de Vorcaro, que trocava mensagens com Vorcaro, inclusive no dia da prisão, que teve reuniões com o presidente do Banco Central, que a família do Moraes voava em avião do Vorcaro, escreveu a ONG, ou seja, a ONG Transparência Internacional jogou a lama no ventilador
relembrou todos os escândalos envolvendo Márcia e Alexandre de Moraes, está exigindo investigação do PGR, do Paulo Gonet, que insiste em blindar de forma veemente o ministro Alexandre de Moraes. Está muito na cara, está muito descarado essa proteção da PGR com ministros do STF, principalmente com relação a Alexandre de Moraes. Todos os pedidos para investigar Moraes que chegam na mesa do PGR, não acontece nada. E a Transparência Internacional, o órgão internacional, está aqui cobrando. Peraí, gente, esse tanto de escândalo e nenhuma investigação, tem alguma coisa errada, né? Algo de errado não está certo aí nessa questão. E para acabar de completar, ex-ministro do STF detonou e esculhambou decisões e condutas de ministros do STF sem dó e nem piedade e basicamente enalteceu, gente, tá? Basicamente inocentou Jair Messias Bolsonaro. Assistam, gente, porque esse aqui é um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. O desgaste do Supremo é enorme. Não cogito das distorções que vieram à tona, que são distorções impensáveis sob a minha ótica. Mas a competência do Supremo é direito estrito. Supremo não é competente para julgar os baderneiros de 8 de janeiro de 2023, como não é competente para julgar ex-presidente da República, ex-ministro do Estado. Eu próprio, se me envolvesse numa questão penal titular, seria julgado pelo Supremo. Hoje não, eu tenho direito ao juiz natural, que é o de primeira instância, com recurso de revisão. Então o Supremo, com essa competência arvorada, que discrepa mais não poder da Constituição Federal, ele vai para a vitrine e aí o estilingue funciona. O senhor, então, tem questionamentos a respeito do 8 de janeiro ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e o caso Master também está no Supremo Tribunal Federal, é isso? Cidadãos comuns. A Débora, por exemplo, que repetiu, utilizando uma arma para alguns homens, Bárbara, o batom, repetiu na Estátua da Justiça uma frase do presidente. Foi condenada a 14 anos. Os envolvidos na baderna, condenados a 20, 27 anos. Isso é pena para latrocida, para homicida, não para baderneiro depredadores. O que faltou em 8 de janeiro foi Estado, a repressão policial, mas paciência, falhou o Estado. Nem por isso aqueles envolvidos, que estavam muito mais na turba, participando da euforia depredadora, podem ser condenados a esses anos todos de cadeia. Não foi tentativa de golpe de Estado? Tentativa de golpe de Estado sem apoio de Força Armada? Impensável. A partir do momento em que se cogitou e em penal não se pune a cogitação e não houve apoio das Forças Armadas, ficou totalmente afastada a possibilidade de golpe de Estado. Em meias palavras, gente, tá? O Marco Aurélio Mello acabou de inocentar Jair Messias Bolsonaro do crime ao qual ele foi punido. Ele inocentou o Bolsonaro e todos aqueles que estão presos pelo 8 de janeiro, gente, tá? Ex-ministro, né, o Marco Aurélio Mello do STF, ensinando direito para aqueles atuais ministros do STF, a Constituição. Gente, que vergonha, que vergonha. Imaginem Alexandre de Moraes assistindo aqui esse vídeo, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, né, que foi quem condenou todo aquele pessoal, os aliados do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Imaginem eles assistindo aqui esse vídeo. Meu Deus do céu, que vergonha que deve dar, né? Porque deu muito na cara, gente, tá? Muito, muito. E agora, gente, tá? Vejam que interessante. Feliz 1º de abril, dia da mentira. 1º de abril, dia da mentira. Dia do Lula. Meu Deus, gente, que vídeo impecável. Marina Helena, gente, tá mostrando todas as mentiras, as lorotas do Lula nesse 1º de abril.
1º de abril. Dia de quem? Dia do Lula. O homem mais mentiroso do Brasil. Vocês vão entender por quê. Para comemorar o 1º de abril, nada melhor do que o pai da mentira em pessoa, a alma mais honesta do país. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que ele. Vamos lembrar? Lula disse que acabaria com os sigilos. Não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. Não só não acabou, como aumentou. Teve sigilo na posse, imagens do 8 de janeiro, cartão corporativo, viagens da Janja, negócios dos irmãos batistas na Venezuela e até milhões de documentos públicos. Governo menos transparente da história. Lula também disse que não indicaria amigo na Suprema Corte. Tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Terminou indicando só amigos. Zanin, seu advogado pessoal, Dino, aliado político e comunista, e agora Messias, outro amigo e homem de confiança de Lula. Lula disse que queria zerar a fila do INSS. Por que tem essa fila? É falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. É falta de competência, a gente tem que trocar aquilo de competência. O dado concreto é que nós provamos e não precisa ter fila no INSS. A fila triplicou. Foi de pouco mais de 1 milhão para quase 3 milhões de pessoas. O número de funcionários do INSS caiu pela metade e Lula não fez nada, além do roubo dos aposentados. Lula disse que tinha responsabilidade fiscal. Vou repetir, ninguém desse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Vai terminar o mandato com um déficit em todos os anos, o maior da história, entregar a dívida 12 pontos do PIB acima do que recebeu. Lula disse que a Venezuela não ser uma democracia era uma narrativa. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso você saber a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa. Hoje, o ditador está preso nos Estados Unidos e o centro de tortura do regime, conhecido como El Helicoide, foi oficialmente desativado. Narrativa, né? São apenas algumas mentiras, mas o que esperar de alguém que rodava o mundo fazendo isso? Era bonito a gente viajar ao mundo, sabe? No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a foto, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Não dá mais para viver nesse eterno 1º de abril. Compartilhe. Compartilhem, gente, porque esse vídeo aqui, se o Lula assistir esse vídeo, vai ter um infarto, né? Um vídeo que, menos de 2 minutos, desmascarando todas as mentiras e todas as lorotas do Lula. E tudo isso aqui, gente, alguma dessas mentiras, Lula ganhou muito voto, viu? Lula ganhou muito voto aqui com a grande maioria dessas mentiras. Ah, não vou indicar amigo pro STF. Teve muita gente que acreditou. Teve muita gente que acreditou. Logo na primeira oportunidade, colocou o advogado pessoal. A segunda oportunidade, melhor amigo de longa data, Flávio Dino. E agora está tentando colocar o amigo de longa data também, desde a época da Lava Jato, o Jorge Messias. Isso porque ele disse que não ia colocar amigo no STF. Agora, com relação ao sigilo de 100 anos, né, gente? Ele fez campanha dizendo que ia acabar com o sigilo de 100 anos. Não vai ter sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de... Eu vou acabar com o sigilo. O que ele fez? Muito pior. Sigilo no governo Lula bateu recorde do recorde dos recordes. Gente, tá? Vai acreditar nas lorotas e nas mentiras do Lula. Isso aqui, eu vou acabar com a fila do INSS. Quem tiver na fila para aposentar, para receber algum tipo de benefício, eu vou zerar a fila do INSS. Não só não zerou, como ela triplicou. Passou de 1 milhão para 3 milhões. Quando o Bolsonaro entregou a presidência para o Lula, tá, gente, tá? Tinha 1 milhão de pessoas na fila para se aposentar, para receber algum tipo de benefício. Agora, com o Lula, essa fila foi para 3 milhões, ou seja, mais uma promessa não cumprida pelo Lula. E o que eu fico mais furiosa é que, mesmo sabendo de tudo isso aqui, ainda tem gente que tem a pachorra de ir lá e votar no 13, votar no Lula para colocar esse câncer na presidência da República. E agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês uma tragédia que acabou de ser confirmada sobre Lula da Silva, gente. A informação que a gente tem é que o clima é de velório no Palácio do Planalto aqui agora, neste exato momento. São 2 tragédias sobre o Lula. A primeira é essa que está aqui agora na sua tela. Lula é 2 vezes mais rejeitado do que Flávio Bolsonaro, diz pesquisas Atlas Arco, gente, tá? Nova pesquisa foi revelada aqui agora, gente, tá? Há poucos instantes. E nessa pesquisa, a gente mostra que o Lula é 2 vezes mais rejeitado do que Flávio Bolsonaro. Gente, a divulgação dessa pesquisa aqui jogou um balde de água fria, uma cachoeira de água fria nas intenções do Lula. E a gente tem informação de que ele já marcou reunião de última hora, deve possivelmente lá gritar com aquele bando de ministros inúteis.
maltratar os ministros, porque muitos ministros saíram reclamando que a reunião foi tensa, que ele era só os gritos. Outros gabinetes davam para ouvir os gritos do Lula, porque a cada pesquisa que sai que o Lula está despencando, perdendo para o Flávio, ele fica revoltado e furioso. Notícia terrível para o Lula, gente, tá? É essa aqui, ó. Presidente Lula, do PT, é 2 vezes mais rejeitado pelo eleitorado do que o senador Flávio Bolsonaro, ambos pré-candidatos ao Palácio Planalto nas eleições deste ano. A informação consta na pesquisa Atlas Arco, divulgada nesta quarta-feira, enquanto 50,6% dos entrevistados afirmam rejeitar o atual chefe do executivo, apenas 24% dizem o mesmo sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, Flávio Bolsonaro, 24%. O Lula, o dobro. Por isso que está dizendo que ele é 2 vezes mais rejeitado do que Flávio Bolsonaro. Vocês têm noção, gente, tá? No desespero que deve estar o Lula. Os cupinchas, os ministros, o Palácio do Planalto. Daqui a pouco tem vídeo do Janones furioso, quebrando, batendo na mesa. Acorda, o Lula vai perder. O Lula vai levar um couro do Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco tem novo vídeo do Janones saindo aí depois dessa pesquisa aqui, gente, tá? Eu não tenho a menor sombra de dúvida que o Sidônio vai ligar desesperado pro Janones, porque lá da esquerda, né, gente, tá? O parlamentar que tem um pouquinho de alcance nas redes sociais ainda é o Janones. Por isso que quando sai pesquisa aí que o Lula tá despencando, perdendo, sendo atropelado pelo Flávio Bolsonaro, a primeira coisa que sai é vídeo do Janones desesperado, jogando livro no chão, gritando, batendo na mesa. É desespero, gente, tá? Isso é desespero. O clima é de velório no Palácio do Planalto após essa pesquisa que acabou de ser publicada, Atlas Argo, que confirmou aquilo que a gente já vinha revelando aí há algumas semanas. E para acabar de completar, o Lula liga o modo desespero, né, gente? A segunda tragédia do Lula é essa aqui. Lula tá tão desesperado, gente, em recuperar a popularidade, em ganhar voto, em reconquistar voto que ele já perdeu pro Flávio, que olhem só isso aqui, vamos ter que colocar alguém na cadeia, diz Lula sobre a alta do diesel. Ou seja, o Lula sabe que a alta no preço dos combustíveis atinge em cheio ele, porque é um incompetente, que ele está começando a ameaçar as pessoas que estão colocando o combustível muito alto ali na bomba. Isso para mim é outro desespero, gente, tá? O presidente Lula disse nessa quarta-feira que os governos federal e estadual estão fiscalizando o preço do diesel no país e que em algum momento as ações vão resultar na prisão de alguém. Em entrevista, ao Grupo Cidade de Comunicação no Ceará, Lula mencionou medidas que sua gestão adotou, como zerar as alíquotas, PIS e COFINS, incidentes sobre o diesel. Na prática, isso elimina os únicos 2 impostos federais atualmente cobrados sobre combustível e representa uma redução de 0,32 por litro. Só que os governadores não querem atender ao pedido do Lula. Porque se os governadores deixam de arrecadar esse imposto, eles deixam de arrecadar dinheiro para a saúde, para a educação. Inclusive o governador interino agora, o novo governador de Minas Gerais, deu um duro recado para o Lula. Se você quer fazer campanha, faça campanha com o seu dinheiro, não com o dinheiro dos governos estaduais. Como que eu vou zerar o imposto sobre combustível se a gente precisa arrecadar para injetar na educação, na saúde, na infraestrutura? O Lula pode querer fazer campanha, mas com o dinheiro dele. Na verdade, nem dinheiro do Lula, dinheiro do povo. Esse dinheiro que o Lula torra, gente, não é dinheiro do Lula. O dinheiro que ele usa para pagar Bolsa Família, gás do povo, pé de meia, esses monte de benefícios aí que ele vai concedendo, Isso não é dinheiro do Lula, é dinheiro nosso, é dinheiro do contribuinte. Através dos nossos impostos que o Lula consegue dinheiro para pagar tudo isso, para bancar tudo isso, para bancar aquele bando de ministros inúteis, 39, 40 ministros que recebem um belíssimo salário para não fazer nada, dinheiro para bancar os artistas através da Lei Rouanet, 16, 17 bilhões, é tudo dinheiro nosso, gente, tá? Que o Lula usa para fazer isso. Vamos lá, continuando aqui com as informações. Internação, gente, tá? Enquanto o PT, o partido do Lula, faz propaganda
Pacientes são expostos à morte em corredores de hospitais, diz deputado federal. Deputado simplesmente destruiu a narrativa do Lula de que o SUS, a saúde pública, é a top das galáxias, né? Para o Lula, o SUS é uma maravilha, mas interessante, quando o Lula vai para o hospital, quando fica doente, precisa de procedimento, para onde que ele vai? Sírio-Libanês, é os hospitais mais caros do Brasil. O Lula nunca vai para o SUS, é interessante. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Como que as pessoas pobres vão ter condições de ir para o Sírio-Libanês? Não tem, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque o que eu faço é o quê? Ir pro hospital mais caro do Brasil. Mas vocês, ó, tá? Pobre, vai pro SUS. Então é isso, gente, tá? Propaganda, ó. O deputado estadual Diego Castro, do PL, afirmou ter recebido relatos de que o Hospital Geral de Vitória da Conquista, né, da UPA, da cidade, mantém pacientes em pós-operatório acomodados em corredores, além de longa fila de espera por atendimento. Segundo ele, além da longa fila de espera, há falta de remédios e outros profissionais de saúde em determinados períodos. Segundo o parlamentar de direita, que destruiu Lula, abre aspas, é bonitinho a saúde na propaganda, né, do Lula, mas quem depende do SUS na vida real é essa, filas, corredores lotados e um atendimento precário. A população não pode continuar sendo tratada dessa forma. Fiscalizar é prerrogativa do parlamentar e é isso que estamos fazendo. Indo até onde o problema acontece, né? Afirmou Castro, que esteve nas 2 unidades de saúde no último domingo, dia 29. Os pacientes estão expostos à morte, diz ele, em um vídeo publicado no Instagram. Esse que está aqui na sua tela, gente. Mostrando a realidade, porque para o Lula a saúde está uma maravilha, o SUS, né? A saúde pública é de ponta, é tipo como se fosse a saúde da Suíça, dos Estados Unidos. Só que na prática é isso aqui. As pessoas internadas, faz lá um procedimento cirúrgico, vai para o corredor, falta remédio, falta insumo. Esta é a verdade que o Lula tenta esconder às 7 chaves, porque ele arrota que a saúde está uma mil maravilha, né? Mas na prática, a realidade mesmo de quem está lá na ponta precisando, né, de internação às pressas, para quem está precisando passar por procedimento cirúrgico, para quem depende de UTI. Tem prefeituras, tem municípios que nem UTI tem. E é uma coisa que me deixa furiosa, gente, porque ao mesmo tempo em que o Lula destina 16, 17 bilhões para a Lei Rouanet, para enfiar dinheiro do contribuinte em artistas, né, que ajudaram a colocar ele na presidência, falta UTI em algumas cidades. É isso que eu não consigo entender. Isso porque o Lula se intitula pai dos pobres. Mas dinheiro de verdade mesmo é mandado para os artistas. Tadinho, os artistas estão precisando de dinheiro, né, gente? Nossa, deve estar passando por necessidade. Como que a gente não fica furiosa? Como que a gente não fica furiosa com uma coisa dessa? Né? Direto dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, relatório do Congresso americano complica Alexandre de Moraes. Fala em censura mundial e interferência nas eleições de 2026 para favorecer Lula. Sim, gente, tá? O governo americano, Donald Trump, parlamentares americanos estão investigando condutas e decisões do ministro Alexandre de Moraes. E, segundo Eduardo Bolsonaro, isso pode custar muito, mas muito caro para Alexandre de Moraes. Vocês vão entender assistindo o vídeo até o final. Vejam só. O Congresso americano acabou de publicar um relatório expondo as táticas do Moraes, mais uma vez envolvido em censura e interferência na eleição, demonstrando preocupação, inclusive, com as eleições desse ano, citando nominalmente Flávio Bolsonaro e o apoio que o Moraes tem dado para o pessoal do PT e do Lula. Além disso, pedidos para plataformas de Big Tech de quebra de sigilo de movimentações minhas aqui nos Estados Unidos para saber dados sigilosos meus, violando não só as leis brasileiras, mas também as leis americanas.
E isso nos Estados Unidos é algo muito sério. Isso certamente não vai ficar assim. Mas expõe a perseguição e abre mais uma dor de cabeça em meio a um STF já afundado em escândalos de corrupção. Parabéns, Moraes. Você conseguiu, mais uma vez, colocar na lama o judiciário brasileiro. Mas isso daí não vai ficar assim só não. Porque isso daí traz consequências aqui, que é um local sério. Aqui onde existe o crime de perjúrio, onde você não pode mentir, onde as audiências na Câmara dos Deputados e no Senado têm consequências jurídicas de verdade. Pode esperar. Isso daí é só o começo de uma grandíssima dor de cabeça que trará consequências sérias para você e muita gente no Brasil ainda. Consequências sérias, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, gente. Moraes tem 129 milhões de motivos para estar extremamente preocupado, desesperado, porque agora ele sabe que o governo americano, que o Congresso americano, que os parlamentares americanos estão de olho em tudo que ele faz aqui no Brasil. Todas as decisões, tudo, gente. Eles estão acompanhando com uma lupa tudo que o Moraes está fazendo aqui no Brasil. E segundo os parlamentares americanos, as condutas e as decisões do ministro Alexandre de Moraes mostram que ele pode interferir nas eleições de 2026 para favorecer Lula da Silva, gente, tá? Aí, se as investigações prosseguirem, eles detectarem ou confirmarem, né, que o que eles estão detectando pode ser realmente real, aí as consequências poderão ser gravíssimas. Inclusive, eu vi um jurista, tá? Agora, há poucas horas, postando um vídeo explicando sobre essa questão. Inclusive, pode ser que o governo americano possa até pensar em aplicar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes novamente. Exatamente por se tratar de censura. Gente, a chapa tá esquentando para o ministro Alexandre de Moraes. Jurista, falando até em volta da lei Magnitsky. Inclusive, a Marina Helena também postou lá nas redes sociais dela. Será que é uma brecha para voltar, né, para aplicarem a lei Magnitsky de volta no ministro Moraes? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Porque agora, gente, tá? Compartilhem esse vídeo. Se você conhece algum petista, tá? Algum eleitor que fez o L, votou no Lula, compartilhe esse vídeo aqui para essa pessoa. É interessante ver o câncer que eles colocaram na presidência da República. É bom esfregar na cara deles o que eles fizeram com o Brasil. Aqui, gente, ó. Agora ferrou. Sem carne, sem feijão e sem arroz. Mas essa, gente, mais um presentão do Lula do amor, né, para o povo brasileiro, né? Preço do arroz e do feijão deve disparar nos próximos dias. Faz o L, cambada, não é assim? Que alguns dizem aí na internet, faz o L, gente. Para quem fez o L, tá aqui o resultado, ó. A tragédia que o Lula é para o Brasil. E, lamentavelmente, nós que não votamos no Lula também vamos pagar um preço muito caro, né? Lamentavelmente. Vejam, gente, a tragédia que o Lula é para o Brasil. O preço do arroz voltou a subir nos supermercados brasileiros, reacendendo o alerta sobre o custo dos alimentos básicos. A alta está ligada a fatores internos, mas vamos conversar agora com o Felipe Serigati, ele que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas Agro. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luara. Tudo bom? Tudo ótimo, só vamos descobrir, né, as motivações. Por quê? Depois de 66 semanas em queda, a gente precisa agora explicar uma volta de alta no preço do arroz. O que está acontecendo? O preço tende a ser muito mais volátil, tá? Então significa que tem espaço para subir? Tem. Eu sei que para o consumidor é ruim, tem uma série de choques, só que, em geral, o preço do feijão ele tende a ser bem mais volátil do que o preço do arroz, o que torna a projeção desse preço ainda mais complicada. O fato é o seguinte, vamos lá, sintetizando, aquele arroz com feijão ao preço que a gente viu no final do ano passado não pode ser a referência para esse ano. A referência para esse ano é um preço mais elevado. Qual vai ser esse preço? Ninguém sabe, mas claramente a tendência é um preço mais elevado. Incomoda o consumidor? Sem dúvida alguma. Gente, preparem o bolso, porque segundo aqui, especialista no SBT News, o arroz vai ficar mais caro, gente, tá? É o que diz aqui na imprensa.